Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, o único Senhor e o nosso Salvador, repouse sobre toda a igreja. Amém? Amém, queridos? Abaixe sua cabeça do jeito que você está. Vamos falar com o Pai. Obrigado, Pai querido. Mais uma vez falamos contigo. Que privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, que conforme foi ministrado, nós não estamos sós. Que alegria sabermos disso. Obrigado pelo espaço que o Senhor reservou para que estivéssemos, Deus, meditando na Tua palavra também acerca de Te conhecer melhor. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor ministre ao meu coração, o coração da Sua igreja essa noite, mais uma vez, como o Senhor tem ministrado. Torna sensível os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos ouvir e entender o que o Teu Espírito diz à Sua igreja hoje, em nome do Senhor Jesus. Se você concorda com isso, diga amém. Graças a Deus, eu quero te convidar. Você sabe sobre o que nós vamos falar essa noite? Sobre o que nós vamos falar essa noite? Sobre Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, a expressão máxima da sua misericórdia, a expressão máxima da sua graça, Jesus. Todas as coisas apontam para o Senhor Jesus. Eu queria te convidar a estarmos meditando na palavra do Senhor, na carta de Paulo ao seu amigo na fé chamado Tito. Capítulo 3, e nós vamos ler juntos do versículo 5 até o versículo 7. Essa mensagem de Deus que ficou registrado, inspirada pelo Senhor, ficou registrado para nós, para a nossa meditação. Tito 3, a partir do versículo 5. Acompanhem comigo, por favor. Diz a palavra do Senhor: não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, falar sobre Deus, primeiramente, é algo de muita responsabilidade, né? Há tantos falando sobre Deus por aí, tantas coisas. A nossa oração é que o Senhor realmente fale. Usa-nos para que possamos entender um pouco mais acerca dele. Eu queria ressaltar, primeiramente, 3 pontos acerca de conhecer a Deus. Queridos, Deus é insondável para nós. Romanos 11, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 33, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? O pessoal mais antigo consegue lembrar daquele louvor, né? Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus. Pois é, não está tão distante assim. Não estamos tão distantes. Não tem tanto tempo assim. A Kátia se lembra, Kátia? Ah, então tá bom. Salmos 155, 3. Oh, perdão. Salmo 147, 5. Salmo 155, 3 não dá, né? 147, 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Salmo 139, 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Versículo 17, que preciosos para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Queridos, Deus é insondável para o homem. Mas Deus se deixa conhecer pelo homem. Vamos voltar a Romanos, capítulo 1. Ele se deixa conhecer. Romanos 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, e aí tais homens que não creem nisso são, por isso, indesculpáveis. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e versículo 11, diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito de Deus entra dentro das profundezas de Deus, porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Mas como esse conhecimento chega até nós? Mateus 11, 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas eu quero encerrar essa sequência com o apóstolo amado João, no capítulo 1, no versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é aquele que o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai, ele fala do Filho, é quem o revelou. Podemos compreender a Deus. Não podemos compreendê-lo totalmente, na sua totalidade, plenamente. Um dia, quando estivermos juntos lá no céu, teremos essa oportunidade. Porém, todo o conhecimento necessário para que possamos viver
o Senhor nos revelou. Você consegue entender isso? Todo conhecimento necessário acerca de Deus, que nós precisamos acerca de Deus, já está revelado para nós. Então, queridos, assim como conhecemos um pouco do amor de Deus, vamos conhecer um pouquinho sobre sua misericórdia e sobre a sua graça. Eu queria meditar com você. Se você quiser fechar melhor, se você quiser ficar de olho aberto, mas vamos desenvolver a nossa imaginação. Volte lá para o princípio, tenta imaginar como foi a criação do mundo. Tenta imaginar antes da criação do mundo na eternidade. Um dia, um tempo, Deus, que é amor, e o seu amor tão grande, se extravasando. Primeira coisa, ele quis. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração. Ele não precisava. Não havia necessidade em Deus. Necessidade é um termo para aquele que é imperfeito, e o nosso Deus é perfeito. Deus não precisava, mas ele quis, para externar o seu amor, que era infinito, ele quis compartilhar esse amor, e por isso ele criou o mundo e pôs nele a coroa da criação, o homem. Falamos sobre o amor, mas como então houve a necessidade da misericórdia e da graça? Deus na eternidade deve ter dito: vou criar. Criarei o homem. Há uma corrente que diz que Deus não poderia criar, eu acho até interessante essa corrente, que diz que Deus não poderia criar perfeito, porque se ele criasse perfeito, seria um novo Deus, e perfeito somente Deus. É um posicionamento, no mínimo, curioso, mas um posicionamento interessante. Mas fato é que Deus criou o homem, e na sua presciência já sabia que o homem iria cair. Porque Deus conhece passado, presente e futuro. Para Deus, passado, presente e futuro, ele consegue ver isso num mapa só. Nós não, nós conseguimos olhar para o passado porque ele já passou. Conseguimos, através do passado, analisar o presente que está acontecendo. Muitas das vezes analisamos errado, mas analisamos, porém o futuro nós não conseguimos saber. Conforme diz o pastor Marcos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto. Não é verdade? Mas Deus sabia. E aí, na eternidade, ele estabeleceu o seu plano de salvação. Se nós colocássemos a Bíblia numa sequência, qual seria o primeiro versículo da Bíblia? Seria Gênesis 1:1? Pela lógica, talvez sim, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. A narrativa, né, da criação. Mas eu certamente, eu não sei vocês, mas eu certamente pegaria o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, que diz, que estava na minha cabeça estava o grego, em arqué, em rologos, kai rologos, poston teon, kai teós, em rologos. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, logos, um verbo em ação, era Deus em ação, era Jesus em ação. Jesus estava lá no princípio com Deus. No princípio era Jesus, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. E aí entramos em Gênesis 1:1. No princípio criou esse Deus, Elohim, o termo usado, Elohim, plural, chamado plural majestático. Nós vemos a pessoa da triunidade, não é? Naquele momento, na criação. No princípio criou Elohim, no princípio criou Deus, o céu
e a terra. Vocês estão conseguindo acompanhar? Deus fez isso por amor. Mas Deus sabia que o homem iria cair. E o seu coração cheio de uma palavra chamada misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e coração. Córdia, coração. Miséria do coração. Deus deve ter olhado e visto como o homem se tornaria, como ele se afastaria. Imagino eu que ele deve ter dito, não vou permitir isso. E por isso, por causa da minha misericórdia, eu tive misericórdia dele, desta minha criação. Mas a minha misericórdia, ela foi motivada pelo meu amor. Por isso que o amor é o dom maior. Por isso que a primeira pregação dessa série de pregações foi acerca do amor. Porque Deus é amor. Não tem como nós enumerarmos, mas se nos fosse dado para enumerar, certamente colocaríamos o amor como seu atributo mais forte, como seu maior atributo. E aí o amor de Deus motivou todas essas coisas. O amor de Deus, como um motor, foi lá e jogou aquela faísca na misericórdia do Senhor, e o Senhor se compadeceu na eternidade. Nós estamos falando ainda lá nos séculos passados. Ele se compadeceu do homem, ele teve misericórdia do homem. E aí, essa misericórdia de Deus motivou a criação da sua graça. Lucas 1,78. O médico evangelista chama isso de estranho. Lucas 1,78. Diz assim a palavra: graças à estranhável misericórdia do nosso Deus, através da qual nos visitará o sol nascente das alturas. Outro termo dado para o nosso Senhor Jesus. Ele está falando acerca de João Batista. Você vai preceder o Messias, o Ramachia, o enviado de Deus, o Cristo, o esperado das nações. Você irá precedê-lo. E você vai dar conhecimento ao povo dessa salvação, porque essa salvação é que vai redimir o povo do seu pecado. Mas tudo isso é graça a uma estranhável misericórdia de nosso Deus. Ele não conseguia captar. É como hoje a gente também não consegue. Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Mas dentro daquele plano, Deus determinou: vou providenciar um meio de salvação para que esse homem tenha o seu relacionamento restabelecido comigo. E aí ele criou a graça. Eu vou dar ao homem, sem merecimento algum deste homem, porque este homem não fez obra nenhuma para isso. Mas eu vou dar graça, de graça. Eu vou pairar sobre este homem e sobre todos os homens. A graça pairou sobre todos os homens, todos, crentes, não crentes, justos e injustos, gregos e gentios, salvos e não salvos, arminianos e calvinistas. Não vamos falar sobre livre-arbítrio, não vamos falar sobre predestinação. Dentro da predestinação, nós não vamos falar se é supralapsorianismo, se é infralapsorianismo, ou se é universalismo hipotético. Nós não vamos falar sobre essas coisas. Mas o que nós queremos afirmar é que a graça pairou sobre todos. Dentro desse plano, Deus deve ter pensado: como eu vou fazer isso?
para que isso se torne legal, para que isso seja legal, para que isso seja certo. Porque se não foi por merecimento de homem, este homem que um dia pecou, rompeu o seu relacionamento, ele estaria fadado à morte. Ele não viveria para sempre. Por isso que quando o homem peca, Deus fala para o homem: você não vai viver para sempre. Você um dia terá um fim. E isso estava determinado sobre o homem. Então, como ele transpassar, como ele transpor esta barreira sem permanecer na morte? Porque o salário do pecado é a morte. A morte naquele momento estaria determinada sobre o homem e o homem iria morrer. Como o homem prosseguir na eternidade com Deus se ele precisava morrer? A sua punição seria a morte. A sua condenação legal seria a morte. Alguém precisava morrer em seu lugar. Mas quem? Quem poderia morrer no lugar deste homem? Quem poderia morrer no lugar da criação? Deste homem que iria se multiplicar, seria multidões e multidões. Qual deste homem estaria capacitado a morrer por todos eles? Não havia nenhum capacitado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, dentro desse nosso projeto de imaginação, Deus deve ter falado: ainda assim, não permitirei que o homem permaneça só. Ainda assim, não permitirei que o homem fique sem a sua salvação. Vou providenciar. Então, ele olhou para dentro de si, viu seu filho e disse: meu filho, você irá se oferecer por toda a humanidade. Na época da lei, Deus ensinou o povo a fazer o sacrifício de purificação de pecados, que era feito no dia da expiação, Yom Kippur, dia do perdão, que é feito pelos judeus, e respeitamos isso até hoje. E aquele sumo sacerdote, uma única vez, entrava no tabernáculo ou no templo, passava pelo átrio, entrava no santo lugar, passava pelo santo do santo lugar e adentrava no santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar, e somente uma vez por ano, unicamente no dia da expiação. E lá ele levava um cordeiro santo, um cordeiro puro, sem mácula, sem defeito. Aquele cordeiro, ele era levado até a Arca da Aliança, que estava posta naquele lugar. Em cima da Arca da Aliança havia uma tampa. Essa tampa se chamava propiciatório. Sobre essa tampa haviam 2 querubins de ouro que curvavam as suas asas se tocavam ponta a ponta, e havia um espaço entre as asas do querubim, e o cordeiro era sacrificado acima das asas do querubim. Por isso que o salmista diz: aquele que está entronizado acima dos querubins. E aí o sacrifício era feito ali, o cordeiro era morto ali, e aquele sangue descia exatamente naquele espaço e caía na tampa do propiciatório. Por isso que se diz que é propiciatória a morte de Jesus. Caía na tampa do propiciatório, naquele espaço pequeno, exatamente naquele espaço onde caía, é chamado pelos judeus de Caporé, um lugar de maior manifestação da misericórdia de Deus, manifestação física da misericórdia de Deus, porque naquele lugar havia a expiação dos pecados do povo.
Só que isso era feito constantemente, uma vez por ano. Mas no tempo pré-determinado pelo Senhor, Jesus nasce, cresce, graças à estranhável misericórdia do nosso Deus. E aí Jesus diz: eu sou o Cordeiro Santo de Deus. Jesus olhava para o passado e mostrava para o povo: esse sacrifício, esse cordeiro puro, sem mácula, essa ovelhinha linda, bonita, tosquiadinha, bonitinha, sabe, essa ovelha sem defeito, pura, sem nenhuma unhazinha encravada, que vai ser oferecida como expiação pelos seus pecados, que o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, faz isso uma vez por ano. Eu sou esse sacrifício vivo, não um animal. Eu vim em carne. Eu vou me oferecer uma única vez, conforme diz o autor aos Hebreus, de uma forma perfeita, única e eficaz. Nunca mais seria necessário que se fizesse sacrifícios para expiação de pecados, porque ele se ofereceu por mim e por você. Morreu, morte de cruz, o seu sangue foi vertido, e por meio do seu sangue, todo o nosso pecado foi purificado. Plano de Deus. Será que nossa mente consegue alcançar isso? Quão grande sacrifício é daquele que tinha toda a honra, toda a glória, que olhava para o universo, obra de suas mãos, que de uma forma estranha, inexplicável, que não, incompreensível, não podemos compreender, chamava cada estrela pelo seu nome. A gente não consegue nem imaginar quantas estrelas tem, quantos planetas tem, quantos sistemas solares tem. Olha a grandeza desse Deus. E Ele faz isso por mim e por você. Por mim e por você. Assumir uma forma humana. Os judeus não aceitam isso. Eles dizem que de forma alguma Deus poderia assumir uma forma tão pecaminosa. É se humilhar demais. É se humilhar demais. O Deus Criador se tornar criatura. Queria te convidar a abrir Romanos 3. Versículo 24 a 28, diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, maravilhosa graça, infinita graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, por isso que você precisa crer, para manifestar a sua justiça, ou seja, esse sacrifício foi aceito pelo próprio Deus. Ele disse: esse sacrifício é perfeito, esse sacrifício basta, esse sacrifício é suficiente, não para aplacar a ira do demônio, do diabo, não é para nada disso. Tem uma corrente que diz que Deus precisava fazer isso para aplacar a ira do diabo, não é nada disso. Mas Deus gosta de fazer as coisas todas perfeitas. E o seu plano, o seu propósito completamente perfeito. Ele diz: assim está feito, assim basta, assim está bom.
a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, ou seja, a justiça foi feita. Morreu alguém no lugar do homem. E alguém que não tinha pecado algum. Alguém que não tinha condenação. Porque um condenado não pode morrer por outro condenado, porque ele está condenado pelo mesmo erro. Um condenado não pode morrer, um condenado não pode absolver. O condenado que já está condenado à morte não pode dizer, eu vou morrer no seu lugar, porque ele já está condenado à morte. Ele também vai morrer. Ou seja, o máximo que ele pode dizer é, eu vou morrer junto contigo. Precisamos de alguém que morra por nós dois. E assim o Senhor Jesus fez. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. É por isso que você precisa ter fé em Jesus Cristo. É por isso que você precisa ter fé em Jesus Cristo, e vou dizer pela terceira vez, é por isso que você precisa ter fé em Jesus Cristo. Queria te convidar a baixar a sua cabeça. Estará sendo ministrado o louvor Ressuscita-me. Nós vamos meditar neste louvor. Quero te convidar a meditar com outros olhos nesse louvor. Porque o Senhor Jesus se ofereceu por mim e por você. Aquela fala que é dita na ceia do Senhor. Todas as vezes que tem ceia, e que muitas das vezes a gente não percebe a profundidade daquele momento. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. Morreu no meu lugar, no seu lugar. E é por causa disso que os meus sonhos, os teus sonhos não podem morrer. É por causa disso que Deus não quer que você morra no pecado. É por isso que Deus não quer que você vá para o inferno. É por isso que Deus não quer que você passe essa noite despercebido por este lugar, sem aceitar o Senhor Jesus. O sacrifício do Senhor Jesus, sem recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Medite nisso. Medite nisso, meus queridos irmãos. A profundidade desta palavra. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 17, dizendo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa referir não somente no presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser ele o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. E o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. 2,6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou. Que grande salvação quando ele ressuscita. O texto diz, juntamente com ele nós fomos ressuscitados. E nos fez mais ainda, queridos, que maravilha, que privilégio. Mais ainda o texto diz, além de nos ressuscitar, nos fez assentar nos lugares celestiais.
em Cristo Jesus. Tito 2,11 diz que a graça é sobre todos, queridos. Salmo 66:20 diz que a graça não se aparta de você. A graça é eterna sobre a sua vida. A graça não se afasta de você. Mas eu quero te dizer uma coisa. Carta de Paulo aos Hebreus. A ação de Deus sobre você é uma, mas a sua ação para com Deus é outra. A minha ação e a sua ação para com Deus é outra. Deus nos ama profundamente, nem sempre amamos a Deus. Deus é extremamente fiel conosco, nem sempre somos fiéis para com Deus. Deus cumpre todas as suas promessas para conosco, nem sempre cumprimos as nossas promessas para com Deus. Nesse nosso relacionamento, nem sempre agimos da mesma forma que o Senhor age. A graça de Deus não se aparta de nós. Mas Hebreus 12, versículo 15 diz: atentando diligentemente, o autor está falando para o povo dizendo: atenta diligentemente, com zelo, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. O que eu quero dizer com isso? O que o autor quer dizer com isso? Dentro de uma linha exegética de análise, a graça do Senhor não se aparta de você. Ela não se aparta de você. O Senhor não se aparta de você. Ele vai contigo todos os dias da sua vida. A graça vai junto com você. Por mais que nós tenhamos aquela inclinação para nos afastarmos do Senhor. Você consegue compreender isso? Nós temos essa inclinação. É por isso que muitas das vezes nós nos afastamos. Mas sabe o que acontece? O Senhor não é algo imóvel. O Senhor não é algo sem vida. Porque quando nós nos movemos para longe dele, ele vem nos acompanhando. Quando nós vamos nos afastando do Senhor, e tanto mais nos afastamos, mais ele se aproxima de nós. Nós temos essa capacidade, mas Deus não tem essa capacidade. Ele vai contigo e vai comigo todos os dias de nossa vida. A sua graça é eterna sobre nós. A sua salvação é perfeita. Eu queria encerrar, queridos, dizendo apenas mais duas palavras. Não consegui passar por essa mensagem sem chorar. Pensei que fosse. Para mim é um grande desafio. É um grande desafio falar sobre amor de Deus, graça de Deus, fidelidade de Deus, justiça de Deus, sem chorar. Pensei que seria hoje, mas ainda não foi. Quero dizer para vocês que a graça manifesta, chamada Jesus, a graça de Deus, nos torna plenamente livres. Diga: eu sou livre. João 8,36. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Eu precisava ouvir essa palavra. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Definitivamente sereis livres. Para sempre sereis livres. Eu não sei se nós conseguimos. Você consegue colocar o louvor? Tem um louvor maravilhoso do pastor Paulo César Brito, um homem de Deus, que fala sobre isso. Que diz: eu sou livre, livre, livre em Jesus, livre,
livre no poder da sua cruz, livre, 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 liberdade pra valer. Vamos colocar de pé, pois eu sou livre. Vamos cantar só esse refrão. Livres, livres em Jesus, livres, livres no poder da sua cruz, livres, livres, livres para viver. Aleluia! Diga, eu sou livre. Obrigado, Senhor. O seu sacrifício teve a capacidade de me tornar um homem, uma mulher, um ser humano plenamente livre. Mas eu quero dizer para você, faça bom uso da sua liberdade. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16. 1 Pedro 2,16 diz: como livres que sois, diga, eu sou livre. Diz assim o texto, como livres que sois, não useis todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivam plenamente como servos de Deus.